Fala, queridos! Vocês estão no podcast Influência. É um prazerzaço para mim estar aqui sempre. Aqui quem fala é André Gibran. Estou com convidados hoje, convidados ilustres. E me lembro um pouquinho da minha vida passada. Se eu nunca te contei, você vai ficar sabendo um pouquinho hoje que eu fui guarda civil metropolitano lá em São Paulo, trabalhei ali na Cracolândia. André, o que isso tem a ver com podcast Influência? Você vai entender já já. E você vai entender também como isso tem a ver com a vida cristã. De repente você tem dúvidas em relação a isso. Pô, policial, vida cristã, lutas, artes marciais, vida cristã, tem relação? Vamos falar sobre isso também. Não vou dar muito spoiler, não. Mas antes de mostrar nossos convidados aqui, tem uma pessoa aqui que parece, pelo que ela me falou, eu quero participar, mas eu quero mais é comer, porque hoje nós temos comidinhas na mesa da Delícias de Mames, que é o nosso diretor, o Ricardo está aqui comigo hoje. Fala aí, Ricardo. É isso aí, gente. Hoje, na verdade, assim, eu vou ser um assistente de co-host hoje aqui com o André, mas eu vim, na verdade, para comer Delícias de Mames aqui na mesa, que tá bom o negócio aqui. Pois é. Ricardo está aqui, então, e agora eu vou falar dos nossos convidados aqui. Já deu uma polêmica na mesa aqui, porque tem um docinho aqui de Delícias de Mames, que aqui no Paraná a gente chama de cueca virada. Então nós vamos falar sobre a cueca. Você conhece cueca virada? Vou falar sobre isso já. Primeiro, então, apresentando o pastor chileno. O pastor está aqui com a gente, pastor titular da Igreja Bola de Neve da Zona Norte do Rio de Janeiro. O pastor é faixa preta de jiu-jitsu, um dos pastores mais respeitados entre policiais do Rio de Janeiro. E é conhecido pela abordagem dele raiz e sem filtros. Já vou deixar ele falar com você, mas já vou apresentar também o Andrade. O Andrade é policial do estado do Rio de Janeiro, do CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais, há mais de 20 anos. E é instrutor de tiro, é fundador da empresa A Combat, que é especializada em treinamentos de tiro e táticas operacionais. Senhores, sejam muito bem-vindos. Pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado por ter vindo, porque eu sei que os últimos dias foram cansativos. Mesmo assim, vocês estão aqui. Deus é bom. Obrigado, Andrade. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Espero contribuir de alguma forma para o canal. E é isso, é uma grande honra, satisfação poder estar aqui na presença do meu paizão, pastor chileno, meu pai na fé, juntos sempre. Aqui no bastidor está junto comigo também meu filho Davi, que acompanhou essa atividade aí. A gente está aqui em Maringá desde quinta-feira. Foi um evento assim inexplicável, no sentido que a gente veio para cumprir uma missão de treinamento, obviamente, mas buscando também, né, trazer a palavra de Cristo, de Jesus, para os policiais. Isso aí eu acho que foi o grande marco para o evento desse final de semana. Não é não, paizão? Verdade. Deus fez algo com muito detalhe, né? Aquilo que eu falei, né? A gente não imagina as coisas que Deus quer fazer no nosso meio, e Ele vai e faz. E foi realmente muita carne, muito treino, muita pólvora, né? Teve carne, teve uma carninha? Teve que? Rapaz, o pessoal aqui come bem. Agora, hoje tem cueca virada, hein, Andrade? O que você achou do docinho cueca virada? Hein? Assim, eu nem cheguei, nem vou experimentar. Não vai rolar? Porque não rola a gente comer um negócio de uma cueca. Deu pra perceber que os dois são cariocas, não? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Fui pro Rio de Janeiro com 6 anos de idade. E foi adquirindo o sotaque carioca. Aí não tem jeito. Cheguei com 6 anos, né? Aí pronto. Não consigo falar mano, truta. Não dá. Mas, meu irmão. E parça? Parça não pega bem, né? Parça não. Parça pega no mal. No Rio não fala muito, Em não. São Paulo pega mal. Legal. Vocês têm histórias que a gente quer descobrir, a gente quer conhecer. Mas deixa eu começar perguntando algo que com certeza as pessoas têm muito interesse. O pastor é faixa preta de jiu-jitsu, certo? Faixa preta de jiu-jitsu. O Andrade, policial. São duas áreas que as pessoas olham e elas pensam assim, pô, mas eu vejo lá o Jesus, o The Chosen, será que tem a ver? Será que o cara que luta, como é que o cara luta e o cara é cristão ao mesmo tempo? Pastor, fala disso, depois a gente passa para a polícia com o Andrade, mas diga aí, jiu-jitsu e vida cristã. Tudo a ver. Uma vida cristã sem disciplina é a mesma coisa que um praticante de alguma arte marcial não tiver disciplina, não evolui, não cresce. Eu fui lá na igreja do Bola de Neve Maringá, eu preguei até no culto dos lutadores e eu falei exatamente sobre isso, meu testemunho, né? Eu vi como a arte marcial, o jiu-jitsu, ele se encaixa com a Bíblia de uma maneira tão perfeita. Hierarquia, respeito, disciplina. Então, cara, a gente tem um trabalho na igreja com as lutas, tanto Muay Thai e Jiu-Jitsu lá na Zona Norte,
que você vê que tem resultado porque você insere, além da disciplina, da própria luta, a disciplina do reino e flui. Flui de uma maneira, o crente não tem que ser violento. A questão não é de violência, a questão é de você estar praticando um esporte e se tiver que se defender, você vai estar apto. Entendeu? Então, para mim, se encaixa perfeitamente. A gente já sofreu muito preconceito por causa disso. Imagino. Mas hoje em dia se quebra, porque você começa a dar fruto. E mediante esse fruto, ninguém vai questionar a seriedade do trabalho, entendeu? Mas se encaixa perfeitamente. O jiu-jitsu é uma porta de entrada hoje para o cara Com conhecer certeza. Jesus? Com certeza. Tem testemunhos, por exemplo, tem um pastor no Rio de Janeiro, o pastor Cacá, que ele se converteu no tatame, através de um ministério de lutas, e ele conheceu Jesus, e hoje ele é pastor. Então, assim, realmente tem uma penetração muito forte o esporte dentro da igreja. Tem muito a ver com a disciplina, então. Total. Essa é a palavra-chave. Total. Disciplina. Disciplina. Eu considero muito, pastor, que disciplina, todo mundo fala, disciplina é fazer o que tem que ser feito. Uhum. Eu gosto muito de dizer que disciplina é controle de comportamento. Controlar o próprio comportamento. Porque se eu controlo o meu comportamento, eu faço o que eu tenho que fazer. Exato. Se eu digo que não vou comer cueca virada, por questões de alimentação, por exemplo, que eu não Sim. quero engordar e tal, eu não vou comer. Eu quero comer, mas eu não vou comer. Controlando o meu comportamento. É isso mesmo? É assim que o senhor entende O disciplina? crente não é assim? A gente tem que se negar. Se cada negar. Negue-se a si mesmo. Então a gente está se negando. Quando a gente, por exemplo, a partir do momento que você faz uma arte marcial e você tem o domínio de poder machucar uma pessoa e você te ofendem, te xingam, você tem duas escolhas. Eu me nego e falo assim, cara, não vai fazer diferença nenhuma eu bater nesse cara, eu vou para casa. Entendeu? É a mesma coisa do cristão, pô. Você vê que é um exemplo de comportamento que se reflete muito. E quando o cara não tem equilíbrio, seja dentro da igreja ou fora da igreja, ele faz presepada. Então, é isso. Jiu-jitsu ensina domínio próprio, é fruto do espírito, né? Exatamente. Você precisa se dominar. Sabe Sim. que eu vi um videozinho na internet esses dias de uma instrutora de jiu-jitsu, uma professora, uma faixa preta, passou no Instagram e ela estava ensinando um menininho criança. O menininho estava por baixo e o outro estava montado em cima dele. E o que estava por baixo se desesperou e começou a chorar. Ela, calma, ele não vai sair, respira, calma. Depois ela tirou o menininho de cima e falou, olha, essa é uma posição normal, você vai fazer o que a tia falar. Colocou ele por baixo de novo, quer dizer, a dificuldade da vida se apresentando. Colocou ele por baixo, você não vai sair da dificuldade, não é assim que as coisas funcionam, você tem que se virar. E aí ele fez o UPA, tirou o garotinho de cima e todo mundo celebrou. Na igreja, a gente dava quarta-feira, eu dava aula toda quarta-feira para as crianças da igreja. E aí eu falava para eles assim, agora aqui que não tá o pastor, tá o professor de jiu-jitsu. Uhum. Aí eles achavam que ia ser melhor, né? Eu falei assim, era muito pior. Porque eu cobrava mesmo. Chegava atrasado, mandava pagar flexão, fazer polichinelo, esquecia a faixa, era o último a formar. E qual foi o resultado? Assim, muitas pessoas já falam assim, é muito duro. Porque eu falar para os pais, vocês sentam aí, mas não podem falar nada. Porque quem vai estar instruindo as crianças sou eu agora. Tinha pai que mandava mensagem para o pastor e falava assim, caramba, meu filho está lavando a louça. Excelente. Meus filhos estão melhorando na escola. Então, você vê que às vezes a falha estrutural familiar abre porta para um professor ser uma referência para essa criança. Uhum. Mas se o cara não tiver os valores do reino, ele pode também construir um monstrinho, entendeu? Por isso que eu falo que se anda muito junto, porque um professor equilibrado, alguém que passe valores, a criança vai crescer com valores. Vai crescer com princípios, entendeu? Entendendo o que é hierarquia, respeito, autoridade. Entendeu? E o pastor acha que, talvez o pastor tenha certeza, que a criança ou adulto, independente, quem está treinando, a disciplina que ele desenvolve ali, o pastor acabou de falar, em casa ele lavou louça. Uhum. Quer dizer, a disciplina que você faz numa atividade, é normal que ela extrapole para outras, então. Com certeza. O que a gente é dentro da igreja é para ser demonstrado principalmente fora da igreja. Uhum. Ser crente dentro da igreja é mole, né? Sim. Então é fora, onde ninguém está vendo, o pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo, é onde a gente vai exercer de fato o cristianismo. E essa é uma questão de consciência da pessoa. Agora eu fico imaginando o seguinte, hoje em dia se estuda muito sobre neurociência, Sim. sobre como as coisas influenciam. Aliás, o culto top do pastor ontem que eu estava lá foi sobre influência. E eu digo que influência é mudar o comportamento. Algo te influencia, né, mexeu com o seu comportamento ali naquele momento. A influência do jiu-jitsu, eu digo porque eu sou faixa azul,
Eu comecei jiu-jitsu há 20 anos atrás. Então você tá na e maldição. eu parei, Você tá na óbvio, maldição da da faixa faixa azul. azul. Exatamente, o peso da faixa azul ali. Mas o que eu percebo, que agora eu estou voltando a treinar, e o que eu percebo é essa questão de lavar louça em casa ou de fazer algo a mais em casa. A disciplina do tatame, de fato, extrapola, mas não é que eu estou com uma consciência de que não, eu tenho que fazer as coisas mais certo. Meio que acontece naturalmente. E até eu fico pensando se não é interessante todo cristão praticar uma arte marcial, então, já que ele aprende disciplina lá e acaba exercendo em outros meios, mesmo sem querer. Sim. Às vezes não é nem... Pastor acha assim também, às vezes nem uma questão de consciência, mas fica natural para o cara ser mais disciplinado. Fica natural, Naturalmente. Fica natural. Eu comecei a fazer jiu-jitsu porque o meu apelido no colégio era Chico Tripa. Chico Tripa? Chico Tripa, porque eu era muito magrinho. É mesmo? E eu não tinha uma estrutura, não sabia me defender direito, meu irmão ficava me defendendo. E aí um dia eu comecei a fazer karatê, ia até aí tranquilo, só que da mesma forma o karatê tinha aquela desvantagem por causa do peso, do tamanho. E um dia meu irmão me levou uma fita de VHS com um UFC 1, que o Royce Gracie lutava, então aquilo ali me deixou louco, né? Eu falei assim, cara, essa luta aí, um cara magro, você já se identifica, consegue finalizar, né? Os caras maiores, mais fortes, pô, eu quero conhecer essa arte marcial aí. Uhum. Desde então, cara, tem 34 anos que eu faço jiu-jitsu. 25 anos de faixa preta. Então, assim, mudou a minha vida. Eu vou dizer pra você que eu sempre fui um cara exemplar? Não. Eu tive meu tempo de rebeldia, mas depois que eu conheci Jesus, eu entendi a responsabilidade que é também. Então, é sobre essa ótica, entendeu? Se eu não tiver referência, não que o meu mestre não fosse uma referência para mim, ele sempre foi. Tanto que quando ele sabia que a gente brigava na rua, a gente sofria na academia. Uhum. Mas os valores do cristianismo dentro de uma pessoa faz com que tudo que está em volta tome sentido. Então, não importa se é somente uma arte marcial, em tudo. Só que você consegue externar aquilo que é melhor que aquilo que está te apresentando, a arte marcial. Então, hoje em dia, quando eu tento trazer para as pessoas o sentido do jiu-jitsu com o reino, eu tento linkar um ao outro, entendeu? Para se tornar, ter noção do que é. O faixa preta é como se fosse um pastor, ele ensina, entendeu? Ele ensina um caminho, ele faz exatamente o que essa moça que você falou, aqui é difícil, aqui é assim, jiu-jitsu machuca, a vida vai te machucar, então é sobre essa ótica, entendeu? Amém. É sobre isso. Amém. Vamos falar com Andrade. Polícia. Bora. Polícia e Jesus. Eu fico lembrando de uma situação que eu vivi. Eu fui guarda civil metropolitana em São Paulo. E eu fui da inspetoria ali da Sé. Então ali perto tinha Cracolândia, trabalhei muito tempo ali. Numa situação, Andrade, a gente passou, eu e o CD, não vou falar o nome não, eu e o CD, classe distinta, como se fosse sargento, né? Uhum. Não posso falar o nome não. Mas aí a gente passou por uma situação que ele estava comentando uma ocorrência. Polícia comenta QRU o tempo todo, não tem jeito, comenta. Ele falou, pô, Gibran, você vê, cara, a gente teve que prender o cara, né? O cara foi violento, a gente teve que conter. Mas, Gibran, se você olhar para a história desse cara... Pô, esse cara teve uma mãe, eu tô tentando maneirar meu vocabulário, porque o vocabulário era diferente, né? Eu tô tentando não largar nenhum palavrão, mas esse cara passou por dificuldade, vai saber onde tá a mãe desse cara, quantos homens ele andou, vai saber a cabeça do cara. E aí ele olhou pra mim e falou, pô, Gilmar, mas quer saber? Eu não sou psicólogo. E dava risada, assim, né? Eu tive muitas essas coisas na polícia, né? É um ambiente diferente. Eu fiquei ali uns 2, 3 anos e depois me injuriei porque colocaram as nossas viaturas paradas no lugar para fiscalizar camelô, não gostei e fui embora. Mas me diga, a sua experiência, Andrade, polícia e Jesus, combina? Porque eu fico com a impressão, as pessoas têm essa impressão, que se eu falar de Jesus, você vai restaurar o cara e pronto. Você não vai prender, você vai só amor. E as pessoas usam muito aquela questão, e já devem ter falado isso para você talvez, de você tem que dar outra face. Fala mais sobre isso. Você tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu posso falar aqui. Cara, o que acontece? Tem muita gente que realmente vem com essa pergunta, né, com essa dificuldade do entendimento. Já aconteceu em clubes, né, em momentos de treinamento, não só o policial, mas também o atirador esportivo, né, que está vinculado ao esporte. E aquela questão vinculando a questão da violência com a atividade profissional ou com o próprio esporte. Não, porque é arma de fogo, isso aí foi feito para machucar, para matar, coisa do gênero assim. E eu começo falando o seguinte, falo que se você pegar a polícia do mundo inteiro, eu não sei se eu posso falar a palavra slogan, não sei se isso se é correto falar isso, tá? Mas você tem aquela máxima, servir e proteger. Né? Eu acho que, não sei se em São Paulo, lá na tua outra vida lá, se também falava sobre servir e proteger. Nos treinamentos, sim.
Mas tem Que na muita... viatura americana tem lá, né? To protect and serve, né? Exatamente. Na Polícia Militar do Rio. Então, assim, várias polícias no mundo inteiro acabam utilizando esse servir e proteger. E quando a gente pega principalmente a palavra servir, o servidão, o que é o Cristo? Ou o cristão, o pequeno cristão? A gente está ali para servir. E é o que eu falo para a galera que treina comigo. Eu falo, cara, você ser policial não é apenas combater o crime, mas é também ajudar aquela senhora que está com dificuldade de atravessar a rua. É ver aquela mulher ou aquele homem ou alguém que esteja com o carro enguiçado, com o pneu furado, e você parar a tua viatura e prestar um socorro para aquela pessoa. Então, assim, muita gente foca só no ato do policial ser o poder coercitivo, de corrigir, né? E quando a gente fala sobre a correção, a gente vê um Jesus na Bíblia que virou mesa e saiu dando chicotada em todo mundo. É verdade. Não é verdade? E a galera quer romancear isso. Então tá meu pastor aqui, meu pai na fé, que como você na própria abertura falou que não tem muito filtro, e a galera quer romancear o evangelho. Ele acha que vai ver o marginal da lei ali cometendo um delito e que o cara tem que vir aqui, não, que Deus te abençoe, não faz mais isso, não sei o que. Fala, não, o ato criminoso você já fez. Então você tem que pagar por isso. Por isso que existe a pena. Assim como no próprio evangelho. Irmão, errou? Vai ser perdoado, amém, não vai fazer mais, mas espera aí. Você tem que reparar esse dano. E na justiça dos homens, a forma de reparar o dano é a cadeia. Então, assim, e tem a parte financeira também, a parte pecuniária. Mas, quando eu começo a comparar e me tornei cristão, eu comecei a ver isso, eu vi que até quando eu estou atuando com a parte coercitiva do Estado, que eu estou ali punindo, não no sentido de condenando, mas, como você colocou, né, o cara, ele foi no ato de uma prisão, por exemplo, o marginal, ele foi um reagente ativo, ele foi um reagente passivo, esse cara está reagindo de alguma maneira, e eu ali, como força do Estado, eu tenho esse poder estatal para eu poder ir ali e conter isso, né? Então, quando eu vou ali e ajo dessa forma, peraí, isso é amor, é ódio? Isso é alguma diferença entre o policial e o marginal ou não? Porque quando a gente pega um exemplo que o paizão sempre coloca, ele fala assim, cara, se tu chegar numa casa, né, e ver sua filha, seu filho, ou um parente, um ente querido seu, que de repente está sofrendo uma violência, e você vai lá e impede essa violência, mesmo que por conta da ação do marginal você tenha que, na sua reação, acabar agredindo, né, usando da força do Estado ali para isso, peraí, eu estou só sendo usando da força ou estou agindo em amor a outra pessoa? Porque eu posso aqui num auto de resistência, alguma coisa nesse sentido, que possa terminar com um evento morte, por exemplo, mas espera aí, cara, eu só fiz isso porque você resolveu sacar a arma, eu fiz isso porque você atirou em mim, você fez isso porque eu falei para você largar a arma e você não largou. Eu falei para você parar de... Né, a própria legítima defesa fala do terceiro, justa agressão do próprio terceiro. Então, se eu estou agindo em defesa de alguém e colocando a minha própria vida em risco para isso, cara, são os dois bens mais valiosos do ser humano, a liberdade e a vida. Então, se eu coloco minha vida em risco para defender outra pessoa, peraí, eu acho que isso dentro de uma balança, é como se eu disponibilizando a minha vida para isso, eu tendo filhos e família também, vai que nessa eu acabo perdendo, vamos dizer assim. Cara, eu estou colocando meu bem mais valioso para defender a vida de outro. Eu acho que isso aí não tem exemplo maior para falar o quanto ser policial está vinculado à palavra servir e amor, porque eu estou disponibilizando da minha vida para defender outra pessoa. E outra pessoa que muitas das vezes não vai dar nenhum valor por isso. Acabar a ocorrência, ela nem te agradece. Ela nem te pede obrigado. Ela vira as costas, vai embora e ainda fala que você prestou um serviço ruim. Uhum. Cara, isso é bonitinho até falar assim, prestou um serviço ruim. Na boca dela, ela falou outra coisa, né? É porque aqui a gente tem que... a gente dá uma saboretada. A gente tem que dar uma equilibrada. Você prestou um serviço ruim. Seria bom se fosse assim. Né, cara? Então, assim, eu acho que tudo isso que eu falei, acho que resume quando o cara me pergunta, peraí, cara, como é que é ser cristão e ser policial? Uhum. Quando eu saio de casa. Sim. Pô, peraí, cara, eu tô saindo de casa para disponibilizar minha liberdade e a minha vida. Uhum.
por pessoas que nem me conhecem, que depois ainda vai virar as costas e falar mal. Então, assim, eu acho que é uma ligação muito forte com ser cristão e estar levando a palavra, né? Eu quero te perguntar se algo que aconteceu comigo, se você que continua no meio policial, se acontece com as pessoas, e qual o conselho que você dá quando a pessoa chega nesse ponto. Eu saí de plantão uma noite, tinha sido um plantão chato, delegacia, demora, cheguei em casa às 7 horas da manhã e fui dormir. Plantão noturno, você quer dormir de dia. Eu morava com a minha mãe ainda, 27 anos de idade. Aí minha mãe falou comigo alguma coisa lá no fundo da casa. Ela falou assim, André... Oi? André... O que foi, mãe? André... Fala alto, não tô te ouvindo. Policial, com a minha mãe. Fui policial, dei voz de comando e sim, o que eu senti dentro de mim foi raiva. Ela falou, nossa, filho, e veio até a porta. Falei, mãe, desculpa. E na hora me veio um negócio ruim. E quando eu falo, eu arrepio aqui. Me veio uma coisa ruim. E aí eu penso, o ambiente, o pastor ontem falou de influência. Influência é mudar comportamento. O ambiente mexe com o nosso comportamento. A pessoa que é cristão, que está no meio policial, o que você aconselha se alguém chega para você e fala, Andrade, cara, aconteceu isso ontem com a minha mãe, cara. Me senti mal por isso. O que você faz para controlar isso? Porque vamos entender que o mala... Posso falar mala, diretor? O mala no meio da rua, ele provoca de todo jeito. O cara falou para mim, sem a menor condição, que ele ia matar minha família toda, que não sei o quê, que ele tinha marcado minha cara depois que eu tinha aprendido. E aí você fica com esse negócio. Como é que a gente trata isso? O que você aconselharia para o André Gibran, com 27 anos de idade, que no dia seguinte ia falar, pô, Andrade, queria bater um papo contigo, cara. Você acredita que eu falei isso para minha mãe? O que você diria para mim naquela época? Eu ia falar que acredito, né? E que aí a gente começa a falar sobre o que acaba afligindo muitos dos nossos policiais em razão da profissão. É uma profissão estressante, por exemplo. A gente estava hoje até no café da manhã falando sobre as profissões mais estressantes, que tem o controlador de voo, e você tem logo na sequência o policial penal. Uhum. Né? Logo na esteira, como a segunda profissão mais estressante do mundo. Né? E aí a gente começa a ver que a mudança comportamental, ela ocorre em razão do ambiente. Você trabalha com estresse, você trabalha com a violência. E se você não começar a tomar conta disso, isso aí vai ser, em alguns momentos, né, da sua rotina, isso pode vir à flor da pele. Você pode, como aconteceu no teu caso, de responder à tua mãe de uma forma mais dura, vamos dizer dessa forma. E eu acho que a pessoa tem que ter uma válvula de escape, por assim dizer, algo que esteja equilibrando esse universo. Entre o Andrade, vou colocar assim, o Andrade policial e o Andrade pai, o Andrade policial e o Andrade filho, para que essas coisas não se misturem de alguma maneira. O que você faz, Andrade? Você na sua vida, qual que é essa sua válvula? O treino funciona? O que é? Então, eu também, assim como o paizão, né, eu venho do mundo esportivo, atleta desde muito pequeno, criança, posso falar aí desde os 10 anos de idade. Então, essa questão como foi abordada aqui da disciplina e tudo mais, eu me identifico muito com isso. Foi até isso que me serviu como base para fazer os cursos táticos operacionais, de operações especiais, que eu fiz ao longo da minha carreira como policial. Isso me ajudou muito, essa questão dessa disciplina oriunda do universo marcial. Né? O treino, a renúncia. Ah, tá chovendo, tem que treinar. Ah, eu tô cansado, tem que treinar. Ah, eu não tô legal hoje, tem que treinar. Ah, tá doendo aqui, tem que treinar. Enfim, a vida do atleta. E essa disciplina me ajudou muito. Isso, às vezes, para algumas pessoas, já funciona. Porque o cara vai para o esporte, ele começa, enquanto no tatame ele está, é a hora que ele desliga do mundo, porque ele está focado em executar aquelas tarefas. E aí ele acaba se desligando de tudo que está acontecendo. Isso daí, para algumas pessoas, já é um fator desestressor, vamos dizer assim, já vai diminuir e reduzir aquele estresse do camarada. E aí o cara vai conseguindo equilibrar. Às vezes, para outros, isso não funciona. O que funcionou para mim foi reconhecer um tal de um Jesus Cristo, único e Salvador, que restaurou a minha vida, meu casamento, e hoje eu sei, em razão disso, onde depositar as minhas ansiedades, as minhas angústias, saber quem é que luta minhas guerras. Então, quando isso acontece, isso para mim já é um equilíbrio. E aí entra a disciplina de novo. Espera aí, se eu estou bem,
por que eu vou falar com a minha esposa de uma forma mais rude? Uhum. Por que na hora de corrigir o meu filho, que isso também é ser pai, não é só passar a mão, você tem que dizer não, você tem que colocar ele no lugar dele, e na hora de fazer isso, por que eu preciso tratar ele como se eu estivesse em uma ocorrência policial? De uma forma mais autoritária? Não. Peraí, senta aqui. Você vai me ouvir por isso, por isso, por isso. E aí, esse filtro desse tal Jesus na minha vida, ele vai me colocando, que é a negação da carne o tempo inteiro, como o pastor falou aqui Negue-se a si mesmo. o negue-se a si mesmo, para tipo, meu irmão, peraí, tá errado. Volta aqui. Aí a disciplina, não posso fazer. E isso hoje, para mim, é um baita de um equilíbrio. E hoje, graças a Cristo, aí, essa restauração que aconteceu na minha vida, e ontem a palavra do pastor sobre a influência, hoje consigo, né, e como alguns colegas falam, não só no campo do treino privado, mas também na parte institucional, parte policial, hoje eu consigo me ver levando um pouco da luz de Cristo em meio às trevas. Porque hoje eu já consigo influenciar de alguma maneira, e a ponto de colegas que entram em contato, porque, cara, eu tô com um problema no casamento, Andrade, e aí? Pô, Andrade, eu tô com um problema aqui no trabalho, e aí? Pô, Andrade, como é que foi isso na tua vida? O pessoal busca. Acaba buscando. Né? E eu tenho um testemunho que eu falo em tudo que é podcast que eu vou, instrução e tudo mais, que a gente pode, acho que vale até registrar aqui, de um policial de São Paulo, que não me conhecia, não tinha acesso. Aí eu estava em um evento e o cara me chama, eu tomo aquele susto. Você que é o Andrade? Aí eu ainda brinco, pô, depende, irmão. Não sei se eu sou não, hein? Tipo, se for coisa boa, eu sou. Se for coisa ruim, melhor não. Depende. Aí o cara... Não, cara, eu queria te agradecer. Eu falei, mas agradecer de quê, cara? A gente não se conhece, nunca te fiz nada. Qual é a ideia? Aí ele, não. Eu estava num terreno baldio. Eu ia tirar a minha vida. Eu estava com a arma na mão e com o celular na outra. E entra uma mensagem para mim, de um link. E o colega fala assim, cara, entra aí. Esse careca barbudo atira muito. Dá uma olhada aí. Só que eu, cara, eu sou polícia, irmão, mas eu não gosto de tiro, eu não gosto de atirar, eu executo ali minha profissão e tá tudo bem. Mas eu não sou aquele cara que gosta de curtir essas coisas, não. Eu falei, pô, beleza, cara. Só que aí, naquela situação, quando eu clico no link, não apareceu você atirando. Apareceu você trazendo uma palavra. Porque para a galera até que está assistindo a gente aí, se você me permitir, eu vou aproveitar também e fazer o meu jabá aqui. Faça favor. No nosso canal, a Combat, do YouTube e até também no Instagram. Então, quem não segue, por favor, vá lá, participa, porque você vai ajudar a propagação da palavra através do quadro Dica de Vida Combat. O que é o quadro Dica de Vida Combat? Quando eu me sinto tocado, e eu sempre procuro uma vez por semana fazer uma live, ou eu procuro pegar e trazer uma palavra. E aí, muitas das vezes eu pego orientação com o pastor, com o paizão, obviamente. Às vezes eu falo uma besteira, ele me liga e me dá um... Não fala isso aí, não. Pastor, liga. Fala. Dá uma ligada. O que você falou ali? Pô? Uma vez eu falava assim, Timóteo. Ele, filhão, Primeira. não é Timóteo, Primeiro. primeira. Peito no chão. Tem a tal da carta, epístola, não sei o quê. Eu falei, cara, tá bom, vou melhorar. Mas enfim. E aí, através do quadro Dica de Vida, aconteceu isso com esse camarada. Acabou do link, em vez de entrar do tiro, entrou a palavra. E aí o cara falou que aquilo quebrantou ele ouviu. Aí ele, irmão, tô aqui para agradecer pela minha vida, que eu tô vivo, porque apareceu esse link aí. Amém. E aí foi a hora que eu falei, caraca, e eu estava sendo alertado por um cara que trabalhava comigo nas linhas de tiro, que ele falava assim, irmão, para com isso, cara. Você tem que entender que aqui você está na condição de instrutor, irmão. Você pode pegar numa turma de 20 alunos, você pode pegar o cara que é espírita, o cara que tem outras linhas espirituais, e você vai perder aluno. Porque o cara fala, cara, eu vim aqui para falar de como acertar o alvo. Eu não vim aqui para escutar de Jesus, não, irmão. Uhum. E aí você vai começar a perder aluno. E aí eu realmente fiquei incomodado com aquilo, mas chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu vou falar. Se eu começar a perder aluno,
Está na mão de Deus, é isso aí. E eu vou cumprir minha missão. E aí, quando aconteceu esse primeiro testemunho, que esse cara me toca e fala isso, eu falei, tá aí a chave. É para não parar. Então, a missão da Combat agora muda. Apesar da gente, de forma séria, com compromisso, levar ensino de qualidade, a gente está ali, isso é só a porta para eu entrar. Mas que, na verdade, eu estou ali para jogar redes. Né? Eu não sou pastor, tenho muito, meu conhecimento é raso, mas através da autoridade que tenho em cima da atividade policial, em razão do tempo, dos cursos, treinamentos, experiências de vida, o policial, às vezes, ele para me ouvir. Justamente por causa da tua pergunta inicial. Exatamente. Andrade, irmão, como é que você está servindo a Deus? Trabalhando em unidades de operações especiais, onde a liberdade e a vida ela anda numa linha muito tênue. Como é que você está servindo? Porque o que falam para mim é um tal de um Jesus amor, que não pode isso, tem que dar a outra face. E como é que você está conseguindo viver nesses dois universos? E aí é onde eu entro. Então, essa questão dessa autoridade está me fazendo caminhar em lugares que antes não acontecia. Por exemplo, o próprio evento Maringá. O evento Maringá ele nasce através da ligação, da conexão entre a Bola de Neve, pastor chileno, com o pastor Roberto. Andrade, pastor Roberto, Maringá, Paraná, ele está com um projeto de atender policiais. E como ele sabe que eu cuido de policiais aqui, ele quer levar a gente para lá. E aí, dali já nasce a gente prestar um auxílio técnico, espiritual, a 20 policiais, inicialmente. E dali entra a parte do treinamento. Sábado e domingo, a gente vai para o clube de tiro para poder atender as turmas privadas. Aí na turma privada também não fala de Jesus? Camarada, nego dobrou o joelho e tudo no dedo no instante. Amém. Então, esse é o fato. Então, hoje eu acredito que, até por questões governamentais, a dificuldade da disseminação do esporte, da parte tática, o tiro propriamente dito, como que o Andrade ainda consegue, por exemplo, a minha agenda está fechada até dezembro. Se você falar assim, Andrade, tem um clube aqui para te levar, você tem uma data para vir aqui esse ano? Eu vou falar, não, irmão. Corre e pega a tua data ano que vem, senão você vai ficar de fora de novo do calendário. Isso sou eu? É porque o Andrade é bom? Não. É porque Jesus é bom o tempo todo. Amém. Amém. E ele está me usando para poder fazer essa pescaria. Né? Então, assim, o quadro, né, e voltando para a gente não ficar perdido, a galera que está precisando de uma palavra, eu gosto de ver um canal que vai trazer, vamos falar de equipamento, vamos falar de colete, vamos falar de cinto, vamos. Mas lá dentro, na nossa playlist, vai ter o Dica de Vida. Cara, deixa eu ver o que teve desse Dica de Vida aqui. O que está vindo de palavra? Pode ser que isso ajude você de alguma maneira no seu dia a dia. Então, esse aí é um baita resumão aí do que tem acontecido, né? Não só da vida Andrade polícia, Andrade pai, Andrade amigo, Andrade filho e Andrade no sentido professor. Né? Amém. Enquanto você falava, Andrade, a gente vai lembrando, né, das situações. Uhum. E aí você falava, eu ia entendendo Jesus na polícia e o jeito que você deve falar com as pessoas e a modificação que causa nas pessoas. Eu lembrei de uma cena que eu estava na Praça da Sé, Base Comunitária Sé. Naquele dia eu estava fixo ali. E eu olho no meio da Praça da Sé, no meio. Ali tem um monte de câmera, ali tem tudo. Um policial veio do outro lado chutando uma mulher grávida. E chutava, e era outra corporação. Então a gente não costuma se envolver, mas não tinha jeito. E eu fui sozinho, porque o pessoal da base não quis ir. Eu falei, irmão, e aí e tal? Não. E ele disse, esse rato não vai nascer aqui na Praça da Sé, não. Porque ali tem a Cracolândia perto, ali Sim. tem essas coisas. Então, na cabeça dele, ele não queria deixar proliferar o crime, olho vermelho, do jeito que ele estava ali, e chutava a mulher. E óbvio que eu falei, ele falou, a gente não se mete com vocês não se metem com a gente, não sei o que e tal. E ele foi embora, e a mulher, graças a Deus, o senhor apareceu, não sei o que. Quer dizer, aí a gente tem um policial que está transtornado, com certeza, mas aí a gente percebe a falta disso, né? A falta de alguém que esteja ali e que diga o seguinte, o maior do que tudo isso aqui é Jesus.
Maior do que tudo isso aqui é o respeito que você tem que ter pela vida, é o respeito que Jesus tem que incutir no seu coração para você fazer o que você falou no começo, Andrade. Você falou do amor, né? Então ali difícil você falar que tinha amor Sim. naquela situação, né? Então, obrigado. Tá faltando isso mesmo. Que bom que você está fazendo essa função e espero conseguir formar outras pessoas para fazerem também. Amém. Muito bom. Vamos falar com o paizão? Vamos? Tá fácil, não perguntei nada demais ainda, né, Tô falando paizão? que ele é o principal, se eu sou o coadjuvante. Pô. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe que a gente vai pesquisar, né? Vai fazer o podcast, vai pesquisar e tal. E aí surgiu um negócio assim aqui, quer ver? A inteligência artificial me sugeriu uma pergunta. Pastor chileno, você saiu de uma vida de festas e alcoolismo para se tornar um dos pastores mais respeitados entre policiais. É verdade isso? Me diga aí. Primeiro vamos fazer o seguinte. Quem é o pastor chileno hoje, na igreja, tudo, como é conhecido. E aí volta. E me diga quem foi. O pastor chileno hoje é um homem casado, 18 anos com a Daniela, minha esposa, pastora. Pai da Sofia e da Rafaela, gêmeas. Gêmeas. 12 anos. A Faísca e a Fumaça. Terremoto e Agonia. Minhas princesas. Sou pastor da Igreja Bola de Neve Zona Norte. Sou pastor regional do estado do Rio de Janeiro. Então cuido das outras igrejas também. Sou um cara que é grato demais a Jesus por ter me tirado do lugar que eu estava. Eu não fui um cara, sabe, André, assim, que eu usava droga. Eu bebia muito. E eu, de fato, era farreiro, era festeiro, gostava de ir para as festas, mulherengo. Só que em toda essa minha saciedade carnal, sempre tinha um vazio dentro de mim. E era muito conflitante, porque mesmo eu no mundo, eu olhava para aquele banquete que me era oferecido e eu não sentia que aquilo me preenchia. E teve um dia que eu estava dentro da escola de samba do Salgueiro, ali no Rio de Janeiro, Tijuca, e estava com mulher, era camarote, bebida. De repente, na minha cabeça, eu comecei a discutir com Deus. Eu falei assim, cara, se eu tô tendo tudo aqui que eu acho que alguém poderia ser feliz, eu tô sentindo um vazio dentro de mim. Será, onde é que você tá para você preencher isso aqui dentro de mim? Porque isso aqui não tá me saciando. E é muito louco isso, né? Porque, de fato, eu não tinha nenhum contato com o evangelho. Não tinha talvez esse despertar que me levasse a ter essa pergunta, né? Então, eu já achava que Deus já estava me chamando naquele momento ali. Foi quando a Marli, que foi trabalhar lá em casa, que era a minha empregada doméstica, eu conheci a Marli de um jeito. Ela já tinha saído. Eu vou dar um resumo assim. Ela veio ela morava numa comunidade ali chamada Sampaio, ali perto da minha casa, e ela teve uma vida no crime. Então, quando eu conheci a Marli de garoto, ela ia com aquelas roupas de funkeira, sabe? E ela era grandona, então ela era barraqueira. Ela era um barato, entendeu? Só que nesse processo da minha casa eu vi a conversão dela. A minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente se assustou, porque de fato, de um dia para o outro, ela mudou, virou outra pessoa. Ela já não escutava mais os funks, ela escutava somente as músicas evangélicas, né? O palavreado mudou. Então, eu comecei a ver uma mudança nela e eu achei legal, porque na minha cabeça, né, do playboy farreiro, faz sentido alguém que não tem perspectiva nenhuma de vida encontrar Jesus para dar um sentido na vida. Essa é a visão que todo mundo acha que tem que ter, e não é. Só que eu, nas minhas noitadas, teve um dia que eu fui desse pagode que eu gostava de ir, costumava ir, cheguei em casa, a Marli tinha preparado um café da manhã, eu sempre fazia isso, né? Toda segunda-feira era a Bíblia, o café, e ela sentada do meu lado e começava a falar. E ela sempre me chamava de filha, filho, não quero te perder pro mundo, diabo não tem autoridade. Eu falei, que mas é diabo, cara? E eu dentro de mim, pô, o diabo tá comigo, pô. Tamo junto. Eu tô no bolso dele. E um dia eu falei, Marli, na boa, esse negócio de Jesus é pra você, cara. Tá maneiro. Aí ela se levantou, cara. Aí ele falou assim, ó, se você bateu na mesa assim, né? Eu até brinquei ontem no culto, né? Que a xícara virou, né? Quando ela bateu, ela, tenho dito, se tu não se converter, não virar um pastor, larga Jesus. Aquilo, de confessar que aquilo naquele momento ali me impactou muito, porque quando ela levantou, eu vi que ela não estava levantando somente o Marli, ela levantou uma autoridade, entendeu? E eu falei, rapaz, o que essa mulher tá falando, meu? Daquele dia em diante, assim, sabe quando fica alguma coisa na sua cabeça? Então eu comecei aí eu ficava doidão na rua, assim, às vezes eu via os crentes evangelizando, eu parava para escutar os crentes. Às vezes quando tinha os programas de televisão de igreja, né, eu ficava escutando. Eu falei, caraca, até que esse negócio faz sentido. Então eu comecei a entender que talvez Jesus fosse a resposta para preencher o meu vazio. E de fato um dia eu comecei a ir na igreja com ela, assim, de vez em quando, mas eu
não me identificava muito. E um amigo falou num treinamento de São Paulo que eu fiz pro banco, ele falou de uma igreja chamada Bola de Neve. E ele falou, cara, tu pega onda, tu faz jiu-jitsu, pô, tem uma igreja que acho que vai ser tua cara, tu gosta de Raimundos? Eu gosto, então, tem um vocalista do Raimundos que se converteu. E eu falei, que maneiro. Então, quando eu joguei na internet, eu vi lá, eu tava namorando com a pastora na época, eu vi Bola de Neve, era Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, eu falei assim, cara, pra lá que eu vou, vamos ver qual é. Quando eu cheguei, eu já encontrei 2 amigos de muito tempo que já estavam lá. Um era o Fabrício, que era professor de wrestling, né? Um amigão meu, e o pastor Kaká, que eu conhecia da época que meu irmão tinha um estúdio de tatuagem. Então, quando eu li assim, eu falei assim, rapaz, esses 2 estão aqui, então aqui deve ter alguma coisa que faça sentido. E daquele dia em diante, cheguei lá na igreja em final de 2005, né, para 2006, e nunca mais saí. Eu senti naquele dia que ele falou assim, alguém quer aceitar Jesus? Eu levantei sozinho no meio da galera, minha esposa me deixou na mão, que ela ficou sentada com vergonha. E naquele mesmo momento eu senti o meu vazio ser preenchido e eu nunca mais, eu nunca me desviei, nunca negociei. Eu entendi que aquilo ali era essencial para eu estar vivo. E estou aqui. Amém. Me fala um pouco das gêmeas. Quantos anos elas têm hoje? 12. 12 anos. 12 anos. Elas passaram por alguma dificuldade no nascimento? Tem isso? Isso aconteceu? Aconteceu, pô. A Sofia nasceu com um Apigar 4. Nossa. Muito baixa. Nasceu da cor de uma fantaúva, né? Roxinha. Sem ar. Sem ar, sem respirar, sofrimento. Foi a primeira. Foi a primeira. E aí, assim, o nascimento das minhas filhas na sala de parto foi traumático demais para mim e para minha esposa. Não teve um momento de alegria assim. Então, quando eu vi a Sofia nascer roxinha, assim, eu fiquei desesperado, comecei a orar, Deus, minha filha. Quantos anos você tinha, pastor? Pô, agora eu sou ruim de matemática pra caramba, cara. Faz as contas aí. Você tá com quantos agora? 48, elas têm 12? 48, 12, 38, 36. Que isso, você não vai na matemática. Pô. Calculadora. Como é calculadora? E aí, de repente, as 2 pediatras, porque quando você tem um nascimento de gêmeos, tem que ter 2 pediatras na sala, né? Certo. Aí uma das pediatras falou assim, ó, tá respirando, vai. Aí já saiu e faltava nascer a Rafa. A Rafa nasceu de boa, gritando, chorando, tranquilo, deu um alívio. Só que depois de um tempo a Rafa pegou uma bactéria no intestino e eu esqueci o nome, não sei se é intercurite, alguma coisa assim. E nesse processo a Sofia teve alta e a Rafa ficou na UTI e a médica falou com a gente, ó, se ela não responder aos antibióticos, a gente vai ter que ir cortando o intestino dela até botar uma bolsa de colostomia. Foi perrengue. E aí foi um milagre, assim, que me firmou de fé de uma maneira que hoje em dia eu passo por lutas, sabe? Né? Mas eu não me esmoreço porque eu tenho 2 milagres na minha casa, entendeu? Que foram a centelha de vida para mim. Eu lembro que Deus falou assim para mim, e se eu levar, você vai deixar de me servir? E se eu levar, você vai deixar o propósito acabar? E eu falei, não, elas são suas, então cumpre o teu propósito. Mas isso dentro de mim, eu tô falando aqui hoje assim, tranquilo, mas na época que eu falei, cara, conflitado pra caramba. Se é que a coisa da minha cabeça, se é que eu tô ficando doidão. E teve um dia que eu entrava na UTI e o ambiente começou a ficar muito gelado. E não era o ar-condicionado. E o Espírito Santo falou assim pra mim, ó, o espírito de morte tá aqui, mas a sua filha não vai. E eu falei, amém. Sabe que as coisas que eu fico travado, a visão aberta, eu vi a mão de Jesus entrando na barriga da Rafa, tirando um lodo preto e falou assim, ó, eu curei sua filha agora. E eu levantei e falei pra enfermeira, minha filha tá curada. E a enfermeira me olhando, não entendendo nada, saí do UTI e falei, Dani, a Rafa tá curada. E de repente, quando eu volto, a Rafa dá um choro e ela faz um cocôzinho da cor do lodo que eu vi. E a enfermeira falou assim, pai, olha só, esse cocô não tá normal, então a gente vai ter que fazer uns exames que pode ser sangue. Eu falei assim, não, ela tá curada. Eu contemplei o milagre ali. E fui para casa. Beleza, de manhã me ligam do hospital, dizendo assim, ó, se você quiser vir buscar a Rafaela, tá de alta, não teve nada. Eita, quando Jesus. eu volto para buscar minha filha, eu entrei na UTI e tinha uma criancinha do lado da Rafa, né? E eu falei assim, essa criancinha que tava aqui, ó, cadê ela? Aí a enfermeira, pô, ela morreu ontem. Nossa. Então existia o espírito de morte lá para levar a criança. Então assim, e aí eu me conflitei, por que não minha filha? Aí Deus falou assim, cara, eu tô guardando aqueles que me servem. Uhum. Então, daquele dia em diante, a minha cabeça em relação a Jesus, ela saiu o Jesus religioso, você está entendendo? E entrou o Jesus que transforma, que faz milagre, que cura, que liberta, que salva, que restaura. Então, mudou minha vida. Então, a Rafaela e a Sofia não só mudaram minha vida como pai, mas mudaram minha vida até em relação à minha fé. Eu fui um cara muito... Eu acho que o que eu passei com ela foi tão intenso
Que hoje eu enxergo alguns problemas que nem são tão problemas assim, entendeu? Amém. Fica lembrando disso e sabe que, poxa... Quer dizer, eu preciso me lembrar do passado, não é à toa que a Bíblia está cheia de memoriais, né? Pois, exatamente. Coisas que Deus fez, e aí isso me fortalece. Teve um dia que eu estava numa luta, né? E assim, situação bem difícil, né? E aí eu, orando a Deus, meio que conversando com ele, assim, Deus, cadê a tua mão? Você não vai mudar essa situação? E ele falou assim para mim, chama tua filha. Aí eu, chama minha filha. E eu dentro do quarto, revoltado com a situação, né? Ele, chama tua filha. Eu falei, tenho duas, pô. Qual que você quer que eu chame? Ele falou assim, aquela que eu curei. E quando eu lembrei o que quer dizer o nome Rafaela, que vem do hebraico, Rafael quer dizer Deus que cura. Amém. E ele falou assim, toda hora que você chama ela, você está me chamando e lembrando o milagre que eu fiz na tua casa. Então, cara, não esquece quem eu sou. E aí eu falei, caraca, tomei aquele baque, né? Assim, eu chorei, falei, perdão, Deus, não vou questionar. Não... E aí, assim eu tenho vivido, entendeu? Mediante as dificuldades, mas quando vem alguma coisa para tentar roubar aquilo que é mais precioso de você, eu lembro de um Deus que cura, entendeu? Quer dizer, os perrengues da vida fazem da gente crentes mais maduros. Certeza? Sim, com certeza. Eu falo que a gente, pastor, né? O pastor Robertão aqui de Maringá, eu falo que a gente deve ter carcaça de rinoceronte, mas coração de bom pastor, né? Vamos responder uma pergunta bem bobinha, bem leiga agora. Tá. Eu até fiz cara de nojo aqui, mas eu acho que é importante responder, porque as pessoas perguntam isso pra gente que é cristão, e perguntam o tempo todo. E nada melhor que o pastor responder. Você está falando aí desse Deus aí que curou tua filha e tal, e levou outra menininha, né? Quer dizer, que Deus bom é esse? Porque se Deus fosse bom, eu sei que é bobinha a pergunta. Sim. Não tinha desgraça no mundo não, pastor. Sim. Responde aí, pastor. Então, uma vez um policial me fez essa pergunta. Pois é. Tá vendo como ela é recorrente essa Ela pergunta, é recorrente. Né? Porque ele ficou triste pelo falecimento do pai dele. Ele falou que o pai dele era muito bom e não aceitava muito porque o pai dele tinha morrido de câncer. E eu perguntei para ele assim, mas seu pai era bom na visão de quem? Aí ele, não, para mim ele era um bom pai. Eu falei assim, legal. E para as outras pessoas, ele era bom? E ele ficou me olhando assim, e eu fazia outra pergunta. Quando você, em operação, mata um vagabundo, a sua família vai te chamar de herói. Então você é bom. E para a família que perdeu, independente que era vagabundo, mas era um filho, um pai, o que você é para eles? E ele assim, pô, é complicado. Eu falei, pois é, a gente quer mensurar como Deus pensa da nossa ótica. Entendeu? Se a gente está perto de Deus, tudo ao nosso redor vai melhorar. Se a gente não estiver perto de Deus, é isso aí que a gente está vivendo. Se a gente não clicar o interruptor para acender a luz da nossa casa, a gente vai continuar no escuro. E eu falo que o mundo, a maldade está aí, as coisas acontecem dessa forma ruim porque estão muito longe de Deus. Então, a resposta é essa. Agora, como Deus trabalha, e aí, meu amigo, eu não tenho como te avalizar aqui porque eu não tenho essa capacidade de dizer assim, Deus vai fazer assim porque Deus não é alguém que se move comportamental como um ser humano. Muito pelo contrário. Ele faz como quer, na hora que ele quer. Eu costumo dizer que Jesus é o dono da salvação. Não é a teologia e não é o homem que vai dizer que é o dono da salvação. Jesus é. Biblicamente, ele é o dono da salvação. Então, se o cara é um assassino violento, mas no final se arrepende para ser salvo, Jesus é o dono da salvação. Ah, eu não acho justo. Eu costumo dizer muito isso e é mesmo para bogar a cabeça da galera. O céu é o lugar mais injusto que existe. E o inferno é o lugar mais justo. Quem vai para o inferno merece estar lá. Quem está no céu não merece estar lá. Só está lá por causa de Jesus. É verdade. Entendeu? Então, o céu já começa sendo o lugar mais injusto. Porque a gente não merece. Então, a gente não pode nunca querer colocar na régua de Deus quem merece e quem não merece. Ele é o dono da salvação. Ou a gente corre o risco de ouvir o que Jó ouviu, né? Eu até te respondo, mas onde você estava? Onde você estava? Quando eu criei todas as coisas. Exatamente. Exatamente. Então eu nem fico perguntando muito para ele, não. Eu não quero tomar essa lapada, não. Passar esse carão com Jesus. Mas é pra gente pensar. É. Paulo fala, né? Todos foram destituídos da graça de Deus, né? Da glória de Deus. Né? Todos pecaram. Não há um que não pecou. É. Então o céu é um lugar que, se a gente for fazer uma justiça nossa aqui, se a gente fosse medir a nossa vida por 10 mandamentos, nós 4 já estamos no saco já. Um dia a gente já mentiu, um dia a gente já foi na loja americana, que é uma loja no Rio de Janeiro, já roubou um chiclete, né? Já desonrou o pai e mãe, entendeu? Já cobiçou alguma coisa de alguém. Pela lei, sem chance. Já era. Pela lei. Tá todo mundo aqui de ralo.
Como que aconteceu isso? Andrade e pastor. Como é pastor chileno? Então, onde vem isso? Eram amigos de criança? Não. Nada. Como é que foi isso? Eu costumo dizer que o Andrade foi um grato presente. Porque no começo cuidar dele é difícil. Já conheceu o Andrade como policial? Já conheci o Andrade como policial. Na verdade, não sei se você vai lembrar. Eu tinha uma ovelha lá na igreja que ele era policial penal e ele se converteu e ele começou a andar com a gente lá na igreja, então ele começou a ter essa mudança que foi algo que impactou ele para se atentar aí à igreja. E um dia ele fez o aniversário da filhinha dele e a gente foi nesse aniversário, né? Eu lembro, eu te conheci naquele dia. Você estava com o Miguel de fralda ainda. Sim. Foi lá em Sulacap. Perto do Cefap ali, né? Exatamente. E ele falava assim pra mim, pô, aí, pastor, esse cara aqui tem que conhecer Jesus, esse cara precisa da igreja, esse cara tá precisando, não sei o quê. E um dia ele aí depois ele te conta com mais detalhes como é que foi, mas ele chegou lá na igreja, se permitiu, gostou do ambiente, gostou da linguagem, da forma que a gente abordava, viu que a gente de fato tem uma visão diferente para aquele que é policial, agente de segurança, militar, que não é algo que eu escolhi, foi Deus que deu essa visão pra gente, entendeu? E aí começou, ele veio, trocou ideia, contou das dificuldades dele, das mazelas dele, e eu fui trazendo a ele a luz do que é bíblico, entendeu? Porque o conflito de todo policial é que achar porque tá matando, né, ele tá indo pro inferno. E isso é um erro. E infelizmente tem muitas igrejas que não sabem ensinar isso pro policial, entendeu? Mas no original dos mandamentos não é não matarás, é não assassinarás. Um policial que está em operação, exercendo a lei, exercendo a justiça, ele está sendo a espada de Deus ali. Então, quando a gente consegue trazer esse entendimento para o policial, você está não só tirando dele um peso que ele pode carregar, mas dizendo a importância que ele tem, justamente até mesmo na hora que ele for apertar o gatilho. Então, a gente tem que entender a cabeça do policial nesse requisito, porque ele não pode se sentir culpado por fazer a justiça. Ele é agente da justiça, mas ele não é a justiça. Uhum. Ele não é um justiceiro, entendeu? E é sobre essa ótica que a gente vai, cara, você tira aí o peso de uma grande maioria. Porque às vezes um pastor de uma igreja não fala, não pode matar, tá pecando. Como assim? Entendeu? Não que a oração não surte efeito, mas imagina se tudo uma corporação ou entrasse na favela, todo mundo somente orar para combater os traficantes, eles vão matar todo mundo, pô. Mas as igrejas da favela têm um objetivo, mas o ser humano é ruim, cara. O crime tá aí, a gente não tá vivendo um romance, a gente não tá vivendo um conto de fada, entendeu? Então a gente, tendo essa ótica, foi aí que ele começou a se sentir mais à vontade, foi abrindo o coração e aí a gente estabeleceu esse relacionamento. Andrade, você já sentiu, porque a gente vê na Bíblia muitos casos de coisas que corrompem o ser humano. Mulher, né, a pessoa, enfim, Salomão, né, quantas mulheres ele teve, por conta disso começou a adorar ídolos delas e se perde. A gente vê perdição por poder. E é fato que a arma na cintura confere o poder, né? A gente fica, até tem nome isso, síndrome do Superman. Já ouvi falar disso. Antes da sua conversão, ou mesmo depois, não sei, isso já te pegou? Você já se pegou se sentindo muito poderoso? Não. Isso aí de verdade não. Não? Eu nunca me vi, pelo fato de estar armado, como... Isso aí talvez possa ter sido da minha criação, alguma coisa nesse sentido, ou em razão da própria luta, né? Como o pastor falou aqui, você tem, através da luta, o poder de decidir. Eu machuco esse cara ou não machuco esse cara? Eu preciso bater nele ou não preciso bater nele? E aí, né, como eu sempre escutei, né, o cara que é um faixa preta, um mestre de arte marcial, ele já é considerado uma arma com os próprios punhos, né, alguma coisa nesse sentido. Eu venho de uma escola de Muay Thai, treinei pouquíssimo, mas treinei um pouco de luta livre. Tive a grata satisfação de vir de uma academia de muito nome, que foi a Box Thai do Rio de Janeiro, com o grande mestre Luiz Alves, falecido em memória, mestre Peu, Arthur Mariano, Alex Gazé, atletas assim de ponta, né? Depois, com a evolução, a gente começa a receber os caras do Vale Tudo, como o André Perdeneiras, que é um cara conhecidíssimo, treinador do José Aldo, e eu tive a oportunidade de treinar com esses caras todos. Então, assim, sou grau preto de Muay Thai, né? Formado por eles. Então, não sei se em razão de já ter essa questão da disciplina, ou a ideia de ter o poder, de certa forma, na mão, se quando colocou a arma isso mudou. Então
Eu não me vi, tipo, botei uma arma, agora eu sou super poderoso, posso fazer tudo e qualquer coisa. Eu, particularmente, não vi isso, mas sei que acontece. É isso que quer dizer. Não é uma percepção em relação a você mesmo, É. mas você consegue ver isso acontecendo Sim. com os outros. E uma das minhas orientações, principalmente para os alunos, para os policiais recém-formados, né? Porque isso acontece muito com aquele cara no primeiro momento, né? Talvez aqueles primeiros 2, 3, 5 anos, o cara está ali entendendo ainda, né, o que é ser policial, o que é estar com essa arma na cintura, e aí o cara quer andar com a arma aparecendo, o cara quer, então, coisas do gênero, né? O famoso kit polícia, vamos dizer assim. É o troféu. É o troféu ali. E acontece, hoje em dia, eu combato muito isso, até por conta da questão da temática, né, que envolve a própria instrução. Tipo, cara, é porte oculto, é porte velado. Peraí, então se você é velado, você tem que estar escondido, né, cara? Tem que partir por esse princípio, fator surpresa, uma série de situações. E aí é onde eu entro para combater, talvez, a síndrome do super-homem aí. Aproveito a oportunidade para trazer esse esclarecimento. Aí é aquilo, né? Cada 10, né? Sei lá se um ouve. Verdade. Eu estou pensando aqui numa pergunta que eu não tinha pensado de jeito nenhum, mas vou pedir sua opinião. Armo o cidadão ou não armo ele não? O que você acha? Dessa polêmica que teve um tempo atrás, agora não se fala tanto, mas é uma polêmica ainda. O que você acha disso? Eu O acho cidadão que tem capacidade de armar? Eu acho que aí é a questão de como é o processo de seleção. Né? Eu acho que a grande questão é educação / seleção. Porque quando a gente opta por proibir, que é o que acontece no nosso país, é proibido, a lei fala, proibido, salvo essas exceções aqui. Então, a questão da arma, ela é proibida. Né? E aí, quando você vê países desenvolvidos que optam pelo armamento, é ao contrário. Tipo, é liberado. Mas se você cometer esse erro aqui, esquece. Aí, dependendo do que você fez, a gente pega... nunca vi isso escrito, mas já conversei com pessoas que entendem. Por exemplo, a informação que me chega é que determinado estado americano, a pena por um homicídio, por exemplo, o cara que está armado e tira a vida de outra pessoa, o tempo de cadeia que o cara vai pagar era o tempo de vida restante para aquela pessoa que ele tirou a vida. Então, se você matar um jovem de 15 anos, a estimativa de vida é 85, ele vai bancar aquele resto ali todo preso. E você vai ter locais que vai ser perpétua, vai ser injeção letal, vai ser cadeira elétrica, enfim, dependendo do crime que o cara cometeu ali, né, da sua gravidade. Eu sou a favor disso. Uma boa seleção. Educação. E um sistema mais rígido de Educação e seleção. E aí é o seguinte, cara, a gente está falando de liberdade, a gente está falando de Cristo, tipo, livre-arbítrio, irmão. Você quer ter uma arma? Ok. Ande certo. Treine, conheça, estude, seja responsável, se disciplinado. Se você não pode dirigir alcoolizado, quem dirá estar portando uma arma alcoolizado? Qual é a razão de você não dirigir alcoolizado? Você perde a sua consciência, você perde habilidades, deteriora performance. Beleza. E aí o cara armado não deteriora? Então, assim, eu acho que está tudo vinculado. Aí eu volto de novo a países desenvolvidos. E a gente, de novo, tem que falar dos Estados Unidos. Eu fiquei surpreso em um lugar que eu fui, que você entra num restaurante, aí assim, ó. Sabe igual a gente vê no filme, que o cara senta num banquinho, num balcão, várias torres de chopp, o cara tá ali chapando, e no canto tem umas mesas. Tem as mesas. É simples. Você, se for beber, se você sentar naquele balcão onde está servindo bebida, você não pode estar armado. Se você for pego com uma pistola na cintura, sentado naquele balcão ali, tu é preso. Mesmo sem ter feito nada. Basta o garçom olhar, e o cara está sentado ali, está com a pistola na cintura. Polícia, tem um cara no balcão aqui. Polícia vem, o senhor está armado? E tô.
o senhor deveria estar naquela mesa lá. Porque lá não serve bebida. Lá na mesa não serve bebida. Então o senhor armado deveria estar lá e não deveria estar bebendo. Então tá preso. Aí eu tô preso, eu não cometi nada, não fiz nada, só bebi uma cerveja. Tá preso, irmão. Educação, disciplina, compromisso. Então o que acaba acontecendo aqui no Brasil? Eu tiro o teu direito de liberdade. Eu tiro o teu poder do livre-arbítrio. Eu escolho. Aí eu proíbo todo mundo. Aí nessa, o cara que é educado, o cara que é responsável, o cara que poderia contribuir com a segurança pública de alguma maneira, ele não pode. Aí vamos para o outro lado. Aí você tem o marginal da lei, que ele não segue nada disso e compra uma arma ilegal. Ele rouba, ele tira a vida e fica 5 anos preso. Sai por bom comportamento, porque deu aquele migué dentro da cadeia. E aí? Eu proibi o cara do bem, o cara que faz errado, ele já faz errado de qualquer maneira, e a gente não consegue punir esse cara a ponto de desestimular outros a fazerem a mesma coisa. E o cara fala, exemplo mais claro do que isso é a nossa própria legislação. O cara que está no tráfico, eu não vou metrificar aqui o tempo de pena porque eu não lembro, mas é ridículo. Por exemplo, o cara que está traficando, se ele é preso com um fuzil, ele não responde pelo crime do fuzil. Só pelo tráfico? Ele responde o tráfico e o fuzil é um mero aumento de pena de quê? 3 meses, 4 meses, sei lá, estou chutando aqui, mas é ridículo. Agora, se o cidadão de bem, que tem uma pistola em casa, uma 9mm, um fuzil, calibres restritos, esse cara é preso indo ao shopping, ao cinema, porque ele está com medo, está sendo ameaçado, ou qualquer coisa do gênero, e ele é preso, é inafiançável, vai bancar, sei lá, 5, 10, sei lá quanto tempo aqui, a gente pode fazer uma pesquisa no Google aí rapidinho para saber qual é a pena para o cara que está portando uma arma de uso restrito. Aí o cara pega 3, 4, 5 anos no tráfico, mais 3 meses pelo fuzil. Pô, que é isso, irmão? Que país é esse, irmão? Isso é ridículo. Aí eu proíbo todo mundo, tiro o teu direito, mas o vagabundo tá soltinho, pai. Não. E dentro dessa realidade do Rio de Janeiro, é isso mesmo que a gente Que vê. isso, cara? Isso é absurdo. É isso aí. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa agora. Só sobre o evento que vocês vieram fazer. Esse evento foi um treinamento Foi um treinamento de tiro de tiro. para 20 policiais, é isso? A gente vem, é uma coisa que eu adoto como criador, gestor, enfim, na Combat. E, obviamente, em razão de Cristo na minha vida, né? A gente sabe que tem aquele médico que faz algo voluntário, você tem a igreja que faz atividades voluntárias. Aí uma hora eu falei, irmão, peraí, Deus me deu um dom, né? Com as habilidades, com as armas, o treinamento, me permitiu viajar por instituições, fazer cursos em que na minha carreira como policial penal no início, era inimaginável um policial, estou falando de 20 anos atrás, cara, um policial fazia um curso de ações táticas, porque você era visto como carcereiro ou agente penitenciário. E para que o carcereiro que fica dentro da galeria batendo cadeado, ele precisa conhecer de táticas operacionais? Não há necessidade, ele não está na rua. Então, esse cara era afastado disso. E aí, dentro da minha trajetória como servidor, Deus foi abrindo portas, onde eu fui me colocando para fazer esses cursos, praticamente um dos precursores nessa atividade no país, né? Fazendo curso, ações táticas, aí eu fui fui parar no departamento de polícia de Miami, nos Estados Unidos, para fazer o curso da SWAT, meu. Eu não sabia contar até 10 em inglês. O primeiro agente penitenciário do Brasil a passar por isso. Institucional, não estou falando de curso privado, não. É o que forma os policiais americanos de Miami a trabalhar na SWAT. Aí eu fui para lá fazer o curso.
Isso foi me dando espaço, conhecimento, habilidade, autoridade, né? Depois eu me tornei policial civil, mas aí isso aí é uma outra história. Enfim, onde que eu quero chegar? Que eu fui caminhando em lugares para desenvolver essas habilidades e chegou uma hora que eu falei, cara, como é que eu posso contribuir como cidadão? Como é que eu posso contribuir como policial? Que eu sempre brinco, falo, meu filho mais velho, Davi, a gente veio aqui e atendeu 20 policiais. De graça, não cobramos nada por isso. Viemos no amor à causa. Aí a gente traz o que eu conheço. O que o Andrade traz é verdade real absoluta? Não, só Jesus, irmão. Eu estou trazendo o que eu faço. Se você vai usar ou não, é problema teu. Depois você degusta isso aí e vê até onde você consegue aproveitar ou não vai aproveitar. Agora, o que eu estou fazendo? Está me atendendo e está me mantendo vivo dentro do meu trabalho ao longo desses anos. Então, assim, eu chego e trago isso para o cara. Aí eu sempre brinco. Vai que o Davi arrumou uma namorada em Maringá no futuro. Se envolve em uma ocorrência. Quem é que vai atender o Davi? Provavelmente um cara que eu ensinei ou esse cara que eu ensinei que já ensinou para outro, que já ensinou para outro e que vai estar ajudando o Davi, cara. Então, o meu dever cívico, cidadão, contribuindo para a sociedade. E o meu dever de estar junto com as corrimãs, de polícia para polícia. Aí essas atividades é onde eu parei e falei assim, se a gente tem aquele médico que faz esse trabalho voluntário, eu acho que dá para eu contribuir de alguma forma. É uma maneira de eu estar dizimando meu tempo, meu conhecimento, devolvendo tudo aquilo que Deus me deu, de alguma maneira. Então eu venho e faço esse trabalho. Aí como que acaba girando às vezes isso? Alguns locais, por exemplo, Alvos Coalizão me trouxe aqui para fazer um trabalho no Clube Guerreiros. Aí já sabendo do meu trabalho voluntário, Andrade, vamos atender os policiais? Você pode vir um dia antes, ficar conosco aqui para dar essa aula? Claro, meu irmão. Quanto você cobra? Nada. Cobro nada por isso. Aí a gente tinha lá policial militar, a gente tinha o cara do choque, a gente tinha o cara caveira do BOP, a gente tinha guarda municipal. Agora Polícia Municipal, né? Polícia Municipal mudou, não? Não, ainda não mudou, mas a gente tinha o guarda municipal, a gente tinha o policial penal. Aí tu para e fala assim, multiplicando. E, obviamente, foi o que eu falei para eles. Seus trouxas, vocês estão achando que vocês estão aqui para aprender tiro, né? Lembra, Ricardo? Falei, vocês estão achando que eu estou aqui para te ensinar tiro? Tô não, isso aqui é só a porta de entrada para eu lançar a rede. Lembra? Justo. E aí, com isso, sei lá, vai que desses 20 aí, a gente conseguiu ganhar um para Jesus. Ganhar 2 para Jesus, 1 para Jesus. Se for 1, já está valendo. Amém. Né? Muito bom. Gostei muito de receber vocês. Quero agradecer por vocês terem vindo, disponibilizado o tempo. Eu sei que vocês estão indo embora hoje, não é isso? Isso. Daqui é aeroporto. É isso aí. Obrigado por estarem aqui. Muito bom, pastor. Muito bom, Andrade. Obrigado. Estamos encerrando mais um podcast Influência. Só me diz a melhor maneira de entrar em contato contigo. Contigo também, pastor. Diga, Andrade, a melhor maneira de te achar. Vamos lá. Vocês podem ir através aí das redes sociais. Então, a gente tem Instagram, TikTok, YouTube, enfim. A Combat Oficial, né? A Combat Oficial. Então você pode entrar lá, manda um direct, dali a gente começa a trocar figurinha e aí vou aproveitar e pedir para que você se inscreva, comente, curta, compartilha, ativa, ativa sininho, dá joinha. Vamos lá que a gente contribui aí para não só para uma sociedade mais segura através do treinamento, do conhecimento, mas também influenciando e mudando os comportamentos através de Cristo. Amém, pastor? Pode conhecer a Igreja Bola de Neves Zona Norte pelo Instagram também, @BolaDeNevesNRJ. Meu Instagram pessoal é PRChilidani, com a minha família, e o PR Chileno JJ, que é o do Jiu-Jitsu. Brabo! Amém. Se o meu diretor não tiver nenhuma pergunta, o diretor ficou quietinho, só comendo delícias só comendo. Aqui, na verdade, tá no camarote aqui, assistindo os dois de frente aqui, né? Muito bom, muito bom. Então, agradeço mesmo a todos aí, de coração. Aí, obrigado. Tá, aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, querido. O host nosso aqui. Eu sou assistente de host hoje. Tem que comer mesmo, né, gente? Não, vamos comer, tá bom. Vamos terminando então mais um podcast Influência. Foi muito bom ter vocês aqui. Se você não se inscreveu no canal na Adventure TV ainda,
Inscreva-se no canal, deixa o like, como o Andrade falou aí, comenta, compartilha, faz esse negócio todo aí. Vamos colocar para cima, porque a gente está falando de Jesus, de modificação de vida em todas as áreas. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.